Olá, meu nome é Thiago Merlo e eu quero bater um papo com vocês sobre cirurgia de reconstituição do manguito rotador. Há uns meses atrás eu fiz um vídeo comentando e explicando a minha cirurgia de reconstituição do tendão de Aquiles. Eu fiz uma cirurgia muito delicada do tendão de Aquiles, na qual eu tive que fazer uso de um outro tendão que é o flexor longo do hálux, ou seja, o flexor que cuida do meu dedão do pé. Eu perdi esse tendão para poder reconstituir o meu tendão de Aquiles. E esse vídeo que eu produzi, ele foi um vídeo de muitas visualizações e que os colegas gostaram muito de ter assistido esse material. Então eu estou observando a cada dia que este vídeo a respeito do tendão de Aquiles, ele tem crescido a cada dia, e depois eu procurei entender por que isso aconteceu. Porque as pessoas, elas não querem ter apenas informações médicas, elas querem ter informações sobre o que aconteceu com outros pacientes com relação a essa lesão. Apesar de ser da área médica, eu quero deixar claro que esse não é um vídeo médico, porque se fosse um vídeo médico, um vídeo técnico, ia ser muito chato. Eu estou pretendendo mostrar para vocês como é que foi a minha cirurgia de reconstituição do tendão, reconstituição do meu manguito rotador, explicar para vocês como é a cirurgia, o pós-cirúrgico, por que eu me lesionei e o que aconteceu no período seguinte à cirurgia. Então eu vou fazer observações bastante claras a respeito desse assunto, e eu vou explicando passo a passo como é que eu me lesionei até os últimos dias de recuperação da minha cirurgia. A primeira informação que eu tenho para dar para vocês é que eu não fiz uma cirurgia de reconstituição do manguito rotador, eu fiz 2 cirurgias. E essas cirurgias, elas foram muito tensas, elas foram muito minuciosas. E por que isso aconteceu? Com o passar do vídeo eu vou explicando isso para vocês. O que eu quero mostrar para vocês agora e neste momento é o buraquinho da artroscopia. Como a cirurgia foi feita por vídeo, ela não foi por uma incisão mais profunda, eu quero mostrar para vocês o tamanho da lesão e o que aconteceu. Não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo porque está muito clarinho, mas olha só, é isso aqui, onde está o meu dedo, ó. Essa linhazinha aqui, ó. Vou botar um pouco no escuro para que vocês possam observar. É difícil aqui pra caramba, mas é esse buraquinho aqui, ó, tá? Ele não é muito grande e, para ser sincero, este buraquinho aqui, ele está muito maior do que a incisão que vocês vão receber na média. Por que o buraquinho, a incisão, ela está um pouquinho maior? Daqui a pouco eu explico para vocês. Primeiro eu quero falar sobre a minha lesão. Como é que eu me lesionei? Foi em 2009, já faz algum tempo. E eu me lesionei, para variar, andando de moto. Eu estava me dirigindo da casa para o trabalho às 7 horas da manhã, e quando foi a 300, 400 metros da porta da minha casa, eu estava andando num corredor com a moto e eu fui abarroado por um táxi. E como é que isso aconteceu? Eu estava andando com a moto entre o meio-fio e o engarrafamento da pista da esquerda. Esse corredor é um corredor que o motociclista habitualmente não deve andar. Por quê? Ele acaba não sendo visto pelos demais motoristas. O corredor que o motociclista tem que andar é o corredor que fica entre a pista da esquerda e a pista do meio, a pista do meio e a pista da direita, mas nunca próximo aos meios-fios. Por quê? As guias, em outras cidades eles chamam o meio-fio de guia, né? Por quê? Porque o motociclista ele pode esbarrar no meio-fio e pode cair, então isso já é um problema natural. Mas no caso, naquela posição você fica um pouco visto por outros motoristas. Então não é uma decisão, não foi na época uma decisão muito inteligente eu ter tomado essa ideia de andar por aquele lugar. Eu estava andando muito devagar, devia ser 10, 15, 20 km por hora. E o que aconteceu? Andando por esse corredor entre a guia, o meio-fio e a faixa, a pista engarrafada da esquerda, um motorista da faixa engarrafada do meio, da pista do meio,
pediu passagem para ingressar na pista da esquerda e entrar numa garagem. O trânsito estava parado e eu estava andando devagarzinho nesse corredor que eu falei, entre o meio-fio, entre a guia e a pista da esquerda. O que aconteceu? O motorista da pista da esquerda deu passagem para o táxi da pista do meio. O táxi ele sai da pista do meio, faz menção de entrar na garagem e me pega de lado, assim, ó. Eu com a moto aqui, ó. Olha minha mão aqui, como é que ela tá. Eu tava com a moto aqui e o taxista faz isso aqui, ó. Me pega no meio. Quando o táxi ele me pega no meio, eu sou projetado para frente. Quando eu sou projetado para frente, eu faço como se eu estivesse voando. Quando eu voo, a primeira coisa que bate no chão foi o meu ombro direito, depois a minha cabeça e em seguida as minhas costas. A minha cabeça não teve qualquer tipo de lesão porque eu estava de capacete. As minhas costas também não teve nenhum tipo de lesão porque eu estava de mochila e com um laptop nas costas. Foi um laptop abençoado, porque se eu não tivesse com o laptop nas costas e a mochila vazia, provavelmente eu ia bater com as costas no chão, ia acabar rolando e batendo com as minhas costas mais fortemente no chão. Mas eu estava com o laptop, então o laptop amorteceu junto com a mochila. O capacete resolveu o meu problema, mas o meu ombro foi inteiro no chão. Com essa lesão, o motorista ele parou para me prestar socorro. Logo em seguida ele teve um problema severo porque era um motorista de táxi com carteira vencida. O que isso significa na legislação de trânsito? Um motorista que dirige com a carteira vencida, com a carta vencida, ele comete uma infração, mas o motorista profissional que está com a carta vencida, ele comete um crime. Então logo após a chegada da polícia ele foi preso. E eu fui socorrido pelo SAMU. O SAMU chegou muito rápido no engarrafamento, eu fui muito feliz e fui removido dali para um hospital próximo à minha casa. Lá no hospital, já ali no socorro, eu fui colocado um colar cervical e o meu ombro doía demais. Fui removido para um hospital próximo e chegando lá eu recebi a atenção inerente a um socorro de emergência. O médico ele tirou raio-x, fez uma anamnese. Anamnese, para vocês terem uma ideia, é tipo uma verificação geral do meu nível de consciência e a verificação de fraturas. Isso também foi feito dentro da ambulância, foi feito fora da ambulância, foi feito dentro da ambulância, foi feito no hospital. E feito o raio-x, obviamente que eu deveria ter feito outros exames mais apurados, mas como eu fui para um hospital público e vocês conhecem como funciona o sistema público de saúde, eu acabei fazendo apenas um raio-x, até que o médico resolveu tirar o meu colar cervical. Entre o acidente e ele retirar o colar cervical, demorou um pouco mais de 4 horas. Tive o acidente às 7h20 aproximadamente, quando foi por volta de 11h30, 11h40 ele tirou o colar cervical, quando foi meio-dia e 10, meio-dia e 15 eu fui embora. E feito o raio-x, ele me perguntou se eu estava sentindo alguma dor e eu falei que eu estava sentindo muita dor no ombro. Ele fez um raio-x da minha cabeça, do meu ombro e não verificou a fratura. E como talvez vocês não estejam familiarizados com esses exames médicos, o raio-x ele verdadeiramente só vai mostrar se eu tive fratura. E fratura eu não tive. Eu não tive nenhuma fratura verificável no momento. E apenas a dor, a luxação, o inchaço no ombro que foi ao chão devido à queda e a parte da minha coluna, a parte coluna cervical, torácica, estava toda preservada e ele me liberou para ir para casa. Me passou um analgésico, eu não vou falar o nome dos remédios porque isso não é conveniente, não é apropriado, mas ele me passou um analgésico e um anti-inflamatório. E a dor no ombro começou a partir do acidente. Eu ainda tive que resolver outros problemas, tive que ir na polícia, tive que pegar a moto que foi extremamente avariada, era uma moto 0 km, para vocês terem uma ideia, era uma moto que tinha rodado 600 km. E eu tive que resolver todo esse problema da moto, da concessionária, do seguro, do acionamento do seguro, do motorista que
depois não quis pagar o meu prejuízo, e tudo isso com a dor no meu ombro instaurada. E durante aproximadamente 3 a 4 semanas eu tomei o anti-inflamatório e o analgésico. A dor diminuiu, mas eu perdi um arco de movimento, eu não tinha condições de fazer todo o movimento do ombro, movimento de flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, amplitude de rotação, quer dizer, eu perdi muito da minha capacidade de movimentar o ombro. A dor diminuiu um pouco, mas ainda estava muito forte, mas muito forte mesmo. Até que eu resolvi procurar um outro ortopedista. Essa ortopedista, ela não era especialista em ombro, mas ela estava muito comprometida com o meu caso e tentando me ajudar. Ela modificou a minha medicação e eu comecei a fazer fisioterapia. Ela pediu 10 a 20 sessões de fisioterapia. No primeiro momento ela não pediu nenhum outro exame, mas ela mudou a medicação e continuou a fisioterapia. Isso se passaram mais algumas semanas e nada aconteceu, nem com a fisioterapia e nem com a medicação. Só tinha uma melhoria, só tinha a analgesia, quer dizer, a diminuição da dor, mas eu não tinha ainda condições de fazer todo o arco de movimento e fazer com que a dor cessasse. Até que ela pediu uma ultrassonografia. E essa ultrassonografia era relativa ao meu manguito rotador. Para quem não sabe, o manguito rotador ele é formado por 4 tendões. A ultrassonografia ela verificou que houve lesão, houve algum tipo de lesão, mas como a nitidez do exame de imagem ela é muito pouco favorável, a ultrassonografia ela só verificou a lesão instaurada em um processo inflamatório. E feito isso, eu continuei com o tratamento de anti-inflamatórios e analgésicos e fazendo a fisioterapia. Nesse momento, isso já depois de alguns meses, chegando nesse nível, a melhora era mínima, a dor era máxima, eu sabia que eu tinha uma inflamação instaurada, sabia que eu tinha uma lesão instaurada, mas ainda não sabia do que se tratava. Até que ela pediu para que eu fizesse uma ressonância magnética. Feito a ressonância magnética, foi verificado que eu tinha rompido 2 tendões por completo e um tendão parcialmente. Eu estava vivendo com apenas um tendão e meio dos 4 do manguito rotador. Por isso a minha dor não passava, por isso meu arco de movimento estava perdido, por isso a minha dor era insuportável. E todo esse processo que eu estou narrando até agora, eu já estava afastado do trabalho, já estava à disposição do INSS, da Previdência, recebendo os meus proventos por essa situação, por esse meio, que não é agradável, porque você quer trabalhar, você quer produzir, você não quer ficar em casa sentindo dor e deixar de trabalhar. Nesse momento o meu humor já estava alterado, meu comportamento, meu emocional já estava abalado, eu estava sentindo muita dor, e a ressonância magnética ratificou essa questão. Ela mostrou categoricamente que os meus tendões estavam rompidos. E isso significava necessariamente uma decisão cirúrgica. Para vocês terem uma ideia, quem bateu o martelo e falou que eu precisaria de cirurgia foi a chefe do serviço de perícia do INSS. Isso foi algo que ela fez e ela não poderia ter feito, mas ela só fez, e agradeço muito por ela ter feito, porque eu insisti muito. Ela foi a primeira médica que eu mostrei a ressonância magnética. Para vocês terem uma ideia, eu estava sendo avaliado e recebendo licenças de mês em mês. Todo mês eu ia lá e fazia a perícia. Quando eu fiz a perícia com a chefe de peritos do INSS, próximo à minha casa, e ela viu a ressonância que nenhum outro médico, eu pedi, praticamente implorei para ela me dizer o que tinha acontecido. Eu perguntei: doutora, o que a senhora está vendo? E ela insistiu: eu não posso falar, eu não tenho autorização para falar. Mas só que a questão é que a feição dela foi
ficando cada vez mais cabisbaixa, cada vez mais triste, e eu comecei a ficar triste junto com ela, e ela falou, o seu caso é cirúrgico, é uma lesão grave, e você vai precisar cuidar disso, porque sozinho, com analgésicos, anti-inflamatórios e fisioterapia, você não vai resolver. Você vai perder o seu arco de movimento. E assim foi. Ela me passou esse diagnóstico de maneira bastante breve, sem detalhar muito. E ela até renovou minha licença por 4 meses, ao invés de 1 mês, como estava acontecendo, ela renovou minha perícia por mais 4 meses. Eu levei a ressonância para minha médica, que estava cuidando do meu ombro. Ela falou, você vai precisar agora, como você tem indicação... Ela falou tudo aquilo que a perita do INSS já tinha me falado. Você vai ter indicação cirúrgica e você vai precisar reconstituir o seu manguito rotador e precisa de um médico especialista em ombro. Eu procurei um primeiro médico próximo à minha casa, na mesma clínica, inclusive, onde eu fiz a cirurgia de reconstituição do meu tendão de Aquiles, que é uma clínica próxima à minha casa, e o médico ele foi categórico. Você não somente vai ter que fazer uma artroscopia para reconstituir o seu manguito rotador, como você vai ter que fazer, além da artroscopia, uma atenodese. O que é uma atenodese? A atenodese de bíceps. Ele ia cortar o meu bíceps, dado aos níveis de lesão que eu teria, para não perder força e arco de movimento, e depois prender artificialmente, fisicamente, com uma âncora, que é como se fosse um parafuso de um material biodegradável. Agora eu não lembro qual é o nome correto desse material biodegradável, que é tipo um acrílico, mas não é acrílico. E essa âncora ia ser colocada no meu ombro. E aí eu ia ter, de novo, tanto o arco de movimento quanto a força do braço. E eu não me satisfiz com essa decisão, porque eu achei que a cirurgia ia ser muito invasiva. Ela ia ser muito grave. Eu achei que eu poderia fazer uma cirurgia que não precisasse de tanta intervenção. Até que eu procurei outros médicos famosos, Dr. Cohen, Alex Cohen, Dr. Michel Simoni, aqui no Rio de Janeiro, e eles ratificaram a posição do primeiro médico. Inclusive eles disseram que conheciam o primeiro médico e falaram que esse primeiro médico que falou da atenodese do meu bíceps, ele era tão bom quanto eles. Tanto é que eu paguei por consultas que eram extremamente caras. Elas estavam fora do meu padrão de gastos, e eu tive que pagar pagar essas consultas, porque eu precisava ouvir do máximo de especialistas se era isso mesmo que teria que acontecer. Até que eu escutei de todos esses médicos que eu teria que fazer a reconstituição do meu manguito rotador. Eles iam fazer uma intervenção cirúrgica além do atenodese do meu bíceps, mas eu não me dei por satisfeito. Eu procurei um outro médico, e esse outro médico, eu contei para ele qual era a situação, e eu não contei que eu tinha ido nesses outros médicos, e ele falou assim, eu vou fazer só a reconstituição do manguito, não vou fazer a atenodese do bíceps, mas eu vou deixar tudo preparado para fazer, porque talvez seja necessário. Eu só vou saber se vai ser necessário a atenodese quando eu abrir. E esse médico, chamado Rafael Bogado, especialista em ombro, ele, além de ser um profissional brilhante, um profissional extremamente qualificado, ele foi muito sincero comigo. Ele falou, eu posso vir a fazer ou não a atenodese, mas eu quero te deixar claro que não é meu objetivo fazer a atenodese. Primeiro eu vou abrir, vou pedir inclusive para o seu plano me mandar as âncoras para fazer a atenodese, e só depois de eu verificar internamente como está o seu ombro, e aí sim eu vou decidir se eu vou fazer a atenodese ou não. Isso foi a melhor coisa que eu ouvi até aquele momento. Não foi o que eu queria ouvir, mas foi aquilo que eu ouvi naquele momento, e eu confio nesse médico, Rafael Bogado. E ele foi o médico que fez a minha cirurgia. Fiz todos os exames pré-operatórios,
todos eles, todo o risco cirúrgico, eletrocardiograma, hemogramas e outros exames ligados, exames clínicos de arco de movimento para ver qual é a gravidade da minha lesão. Fiz uma ressonância na véspera da cirurgia. Enfim, eu fiz tudo o que foi necessário e foi indicado a cirurgia. Essa cirurgia, ela aconteceu num hospital na Baixada Fluminense chamado Mário Leone, em Caxias, na cidade de Duque de Caxias, no bairro 25 de Agosto. Esse hospital, ele foi muito bem recomendado, porque apesar dele ter o nome Mário Leone, ele faz parte da Rede DOR. E eu fiz a cirurgia nesse hospital. Para vocês terem uma ideia, eu fiz essa cirurgia e quando a cirurgia foi feita, foi realizada, ela foi realizada em pouco mais de 2 horas. Em pouco mais de 2 horas eu já estava no meu quarto, sem dor alguma, bastante confortável, bastante feliz com o resultado da cirurgia, até que o médico veio falar comigo. E ele me mostrou uma surpresa, ele me deu uma surpresa muito grande, uma surpresa muito positiva. Ele falou que quando abriu o meu tendão de Aquiles, ele verificou que a imagem da ressonância mostrava um nível de lesão que aparentemente foi muito maior do que estava realmente instaurado. Ele falou que olhou no manguito rotador e, de modo geral, não tinha tantas lesões e tamanha gravidade. Então ele reconstituiu o meu manguito, quer dizer, ele costurou o meu manguito de maneira muito mais fácil do que ele mesmo tinha previsto. E como o meu manguito estava muito mais preservado do que a imagem mostrava, ele não precisou fazer a atenodese do meu bíceps. E isso para mim foi uma notícia muito positiva, mas muito, me deixou muito feliz. E isso foi para mim um motivo de muita felicidade. Eu fiz a cirurgia numa manhã, dormi no hospital e na manhã seguinte ele já me liberou para ir para casa. Para vocês terem uma ideia, eu estava tão bem, sem dor, com o meu braço na tipóia, colocado próximo ao meu peito, estava tão confortável que a minha esposa veio me buscar e ela colocou numa vaga que ela mesmo não conseguiu tirar o carro. Ela estava com muita dificuldade no primeiro momento para dirigir, ela tinha começado a dirigir naquele momento, ela conseguiu estacionar o carro, mas estava com dificuldade. Eu, com um braço, com o outro braço imobilizado, o braço direito, eu mesmo manobrei o carro, tirei da vaga para que ela pudesse me trazer para casa. E quando eu cheguei em casa foi só maravilha. Todos os remédios que ele me recomendou para dor eu não utilizei, somente a medicação somente se necessário. Fiz o curativo, foi perfeito. Mas como eu disse no início do vídeo, eu não fiz apenas uma cirurgia, eu fiz 2 cirurgias. E por que eu fiz 2 cirurgias? Quando foi no 3º dia, eu estava muito bem e resolvi no final do dia ir numa festa próximo à casa dos meus pais. Chegando na festa, eu comecei a sentir um pouco de dor no ombro. Era no início da noite, era por volta de 6, 7 horas da noite. E eu comecei a sentir dor no ombro e eu achei, poxa, eu estou abusando. Devo ter abusado, por isso que o meu ombro está doendo. Mas tudo bem, pô, é esperado. Se for ficar sem dor nenhuma. E isso foi passando as horas na festa e a dor ela foi aumentando, mas aumentando muito. Aumentando muito. Até que chegou próximo à meia-noite, eu pedi para minha esposa e falou, ó, vamos embora. A festa estava rolando solta e iria entrar na madrugada, mas eu falei, vamos embora porque meu ombro está começando a doer. E está começando a doer forte. Eu vou chegar em casa, vou tomar um analgésico para dar uma descansada porque amanhã vai estar melhor. E nisso que a dor aumenta, começa o meu curativo a escorrer um líquido amarelo transparente. E para vocês terem uma ideia, a distância da festa até a casa dos meus pais era de aproximadamente 4 a 5 quilômetros, uns 4 quilômetros. Eu tinha decidido sair da festa para ir para casa e a dor foi aumentando. Quando eu entrei no carro e me dirigi à casa dos meus pais, a dor ficou tão insuportável que na porta da casa dos meus pais eu pedi,
me tira daqui e me leva no hospital de emergência. Eu fui no hospital de emergência, próximo à casa dos meus pais e próximo à festa. E a dor estava muito grande, tinha um ortopedista de emergência e ele verificou a situação e o máximo que ele pôde fazer é me passar um analgésico à base de morfina, que é um analgésico que tem efeito muito rápido e muito forte. Eu também não vou falar qual é a medicação, porque é uma medicação até muito comum para quem trabalha em pós-cirúrgico, quem passa por pós-cirúrgico, e ele me passou essa medicação, aliviou a dor, mas não passou. Passado 3, 4, 5, 6 horas, que é o tempo de duração dessa medicação, o ápice dessa medicação, a dor voltou a ficar forte novamente no meu ombro. E aquele líquido amarelo escorrendo no meu curativo. E eu informei isso ao médico. Voltei no hospital de emergência no outro dia à tarde, isso já na minha casa, não mais próximo à casa dos meus pais. Eu tomei novamente um analgésico e outros analgésicos que eu estava tomando em casa e aliviou. Isso aí eu estou falando no final da manhã, início da tarde. Quando foi, não, desculpa, no meado da tarde, quando foi à noite, já tarde da noite, a dor voltou mais forte ainda. Isso eu estou falando do 4º dia de cirurgia. Eu falei com o meu médico, liguei para ele de madrugada e falei, ó, tá acontecendo isso, a dor tá insuportável, eu não consigo mais controlar essa dor. Ele pediu para que, perguntou se eu podia aguentar. Ele me falou com o médico da emergência e o médico da emergência foi me passando algumas medicações para aliviar minha dor e passou uma receita justamente desse morfilítico, que é um analgésico à base de morfina. E a dor foi apenas controlada, ela não resolveu, ela não acabou, ela foi apenas controlada, até que no 5º dia eu fui ver o meu médico sentindo muita dor. E ele observou o que tinha acontecido. Ele estava verificando que havia um processo inflamatório bastante severo no corte da artroscopia. Ele não entendeu do que se tratava, ele entendeu que aquilo era um processo inflamatório severo que estava me trazendo muita dor. O que ele fez? Ele, não sabendo do que se tratava, ele no 6º dia pediu para que eu voltasse ao hospital. O que ele tinha decidido? Me internar, abrir novamente o meu corte, fazer uma cultura de emergência e verificar o que estava acontecendo. Eu fui internado, não fiz a cirurgia no 6º dia, acabei fazendo a cirurgia só no 7º dia da primeira cirurgia, quer dizer, eu fiz a segunda cirurgia exatamente uma semana após a primeira cirurgia, e ele pediu uma cultura de emergência e verificou que a minha infecção ocorreu por uma bactéria. O nome da bactéria é uma bactéria chamada Serratia. A Serratia, ela fica no trato intestinal, mas fora do trato intestinal, na circulação sanguínea, ela pode causar diversas doenças, endocardite, e no meu caso, ele inflamou todo o meu ombro. Como é que essa bactéria saiu do trato intestinal e veio parar no meu ombro? Provavelmente por uma falta de sorte, porque os equipamentos, os instrumentos que foram utilizados não estavam esterilizados o suficiente, ou alguém da equipe foi ao banheiro, fez as suas necessidades, ou mesmo entrou no banheiro, se contaminou e acabou contaminando o meu ombro. Em bom português, o que aconteceu? Eu peguei uma infecção hospitalar. A primeira cirurgia, que ocorreu com todo sucesso, fez com que eu que eu contraísse uma infecção hospitalar por uma bactéria que só existe no trato intestinal. E por isso tamanha dor, por isso tamanho desespero que eu senti com relação a essa bactéria. O que aconteceu? Eu permaneci internado
E no 7º dia eu fiz uma nova cirurgia. O que o médico começou a fazer? Ele combinou 3 antibióticos muito poderosos, antibióticos muito interessantes. Eu nunca mais vou esquecer o nome dos antibióticos. São antibióticos até comuns no mercado, mas em associação e tomando de 4 em 4 horas, combinados, os 3 antibióticos de uma vez, porque a bactéria é uma bactéria muito grave e ela poderia inclusive ir para o meu coração. Meu sistema imunológico foi muito baixo, o número de plaquetas caiu muito. Para você ter uma ideia, um cadáver não tinha o número de plaquetas. O cadáver com 48 horas pós-mortem não tinha tantas plaquetas baixas quanto eu tinha naquele momento. E a cultura apontou para essa bactéria e a utilização desses antibióticos. Eu fiz a segunda cirurgia. A segunda cirurgia nada mais foi do que jogar antibiótico local, antibiótico no local da cirurgia. Entretanto, a bactéria já estava dentro do meu organismo. E não foi o simples fato de fazer uma limpeza no meu ombro que fez com que as coisas melhorassem. O inchaço do meu ombro, que já era gigantesco, aumentou muito. Mas aumentou por demais. E eu precisei, após a cirurgia, ficar internado mais 26 dias. Ou seja, juntando o dia que eu me internei anteriormente até a saída, eu permaneci 28 dias. E eu digo para vocês que o tratamento desse antibiótico com o morfilítico foi a pior coisa que me aconteceu em toda a minha vida. Eu nunca senti tanta dor quanto eu senti nessa cirurgia. Tô até um pouco emocionado com esse relato, porque eu nunca senti tanta dor na minha vida. Nunca. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava no 7º dia internado, eu já via televisão, eu tomava o antibiótico, os antibióticos, eu tomava o morfilítico e não tinha nada que fizesse minha dor passar. Eu sabia exatamente qual era os horários da minha medicação. Se minha medicação atrasasse 40 segundos, eu interfonava e perguntava por que minha medicação não tinha chegado. Eu clamava por Tramal. Pronto, falei a porra da medicação, não era para ter falado. Eu clamava pela medicação, eu clamava. Peço desculpas por essa minha por essa falta de controle, porque realmente foi muita emoção. Eu pedi, implorava pela medicação. Eu contava no relógio de 6 em 6 horas. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que a dor era tamanha, era tão grande, que eu pedi sinceramente para o médico da emergência numa madrugada para ele cortar o meu braço. Obviamente que ele foi atônito com o meu pedido, ele ignorou o meu pedido, não me levou a sério, mas eu implorei para ele tirar o meu braço, porque eu já não aguentava mais sentir dor. Para você ter uma ideia, numa escala de 0 a 10 eu sentia dor 9,5, porque se eu sentisse 10 eu desmaiava. Eu podia classificar entre 9 e 9,5, porque era tão grande a minha dor que eu passei por esse período de 26 dias após a cirurgia e 28 dias internado, comendo o pão que o inimigo amassou. Só para vocês terem uma ideia. Não quer dizer que você vai passar por isso. Sinceramente, eu não desejo isso para o meu inimigo, mas eu quero mostrar para vocês
que eu passei por um momento muito, muito, muito delicado da minha vida, tudo em função dessa cirurgia de reconstituição do manguito. Passado 28 dias, eu estava tanto tempo internado que realmente você mexe com o teu psicológico, mexe com o teu emocional, que a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do hospital foi sair correndo. Foi sair correndo. Correndo sem... Sabe quando o cachorro abre o portão e foge? Foge correndo sem rumo? Foi o que aconteceu comigo. E foi o que eu fiz, eu corri. A dor do meu ombro ainda era tamanha, as minhas plaquetas subiram, eu continuei tomando antibiótico por mais outros 12 dias, eu tomei antibiótico por 40 dias. Isso já não tinha mais estômago, para vocês terem uma ideia. E eu estava num nível de descontrole emocional muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu perdi 16 quilos. E não tem nada a ver nem com a minha boca e nem com o meu estômago. Essa cirurgia me fez perder 16 quilos, porque simplesmente ninguém consegue ter apetite sentindo dor como eu senti. Voltei para casa, a dor, aos poucos, ela foi diminuindo. Entre eu sair da cirurgia e a dor ficar no nível controlável, demorou 3 meses. E só após esses 3 meses eu comecei a fazer as fisioterapias. Com dor, com recomendação para usar medicação de analgesia, mas eu ainda estava muito fragilizado com relação a essa cirurgia. Para vocês terem uma ideia, entre o dia do acidente até eu voltar a trabalhar, eu demorei 1 ano e meio para me recuperar. 1 ano e meio. Eu fiquei 1 ano e meio licenciado. Na verdade eu não fiquei 1 ano e meio licenciado, mas juntou férias acumuladas, juntou um período que eu tinha para tirar de horas extras e tudo mais. Eu fiquei 1 ano e meio em casa. Mas, para minha alegria, passados esses 3 meses de dor intensa, eu comecei a fazer a fisioterapia e meus movimentos foram recuperando. O que aconteceu? Como eu fiquei muito mais tempo com o ombro parado, eu tive uma retração muscular do meu braço inteiro muito significativa. Bom, para você ter uma ideia, o meu braço direito ele mudou de volume de uma maneira muito significativa comparado ao meu braço direito. Mudou tipo 15%, 20%, o tamanho do braço, a largura do braço, a força. Então a minha contração muscular foi prejudicada, o meu arco de movimento foi prejudicado. Mas depois que comecei a fazer a fisioterapia e a dor cessou, eu comecei a ter uma surpresa muito positiva. Em apenas 20 sessões, diferente do meu pé, que eu fiz para mais de 40 sessões de fisioterapia, do tendão de Aquiles, mas o do meu ombro, a recuperação depois da dor foi muito rápido. Eu saí do zero para alta médica muito rápido, não sei porquê, não sei como. Eu acho que foi uma maneira que o meu organismo agiu para me preservar ainda mais, porque eu já não estava aguentando mais ficar sem movimentar meu ombro, pedindo ajuda para tudo, sentindo muita dor. Enfim, eu estava numa situação muito delicada. E o meu ombro respondeu muito rápido. O ombro respondeu muito rápido com essa questão. Para vocês terem uma ideia, com menos de 20 sessões, eu voltei a ter o meu arco de movimento e praticamente a minha força recuperada. A força e o arco de movimento por completo eles foram recuperados depois das 20 sessões, mas eu já não tinha mais a patologia instaurada, eu já estava com a patologia resolvida e eu precisava apenas aprimorar essa minha condição física, que foi o que aconteceu. O médico acompanhou e de 6 em 6 meses, durante mais 1 ano, eu fiz outras ressonâncias para mostrar o estado do meu ombro e o meu ombro ficou em perfeito estado. Então, o que eu tenho para falar para vocês a respeito desse período na qual eu senti dor? Como eu disse a vocês, foi um período muito delicado da minha vida, eu senti muita dor. Se vocês passarem por isso, tentem controlar e controle o humor de vocês. Vocês vão precisar de ajuda para tudo. Para ir ao banheiro, para tomar banho, para comer.
O meu caso, por exemplo, até para comer era difícil porque foi justamente, eu sou destro, o braço foi o direito, o ombro foi o direito e eu tive que fazer muita coisa com a mão esquerda. Então eu precisei de muita ajuda para tomar banho, para comida, para água, e não conseguia dormir, tomava medicação e ficava com insônia por causa justamente da dor. Então controle o seu humor, tente valorizar as pessoas que estão à sua volta, tente controlar o seu mau humor e valorize tudo aquilo que as pessoas fazem por você, estão fazendo por você e que tem a ver com essa consideração a respeito da sua cirurgia. Então, muita paciência, muito cuidado. Se você tiver pessoas que possam te ajudar a cuidar de você, carinho, atenção, paciência e cuide dessas pessoas para que essas pessoas não percam a paciência com você. Você vai precisar de muita ajuda. Como eu fiz essa cirurgia em 2009 e o período de tratamento terminou, digamos, em 2011, eu posso dizer para vocês que eu estou 100%. Hoje eu faço todo tipo de atividade física, eu corro, nado, luto judô, jiu-jitsu, jogo basquete, não tive nenhum prejuízo do movimento. A minha história era uma história, começou trágica por conta de um acidente de moto, passou a ser positiva porque eu fiz uma cirurgia, a primeira cirurgia, muito bem, depois ela voltou a ser trágica porque eu tive uma infecção hospitalar, tive uma recuperação complicada porque a dor era tamanha e hoje eu posso dizer que eu estou muito bem do ombro, meu ombro está 100%. Diferente do meu tendão de Aquiles que eu tive os efeitos pós-cirúrgicos, quer dizer, eu tive os efeitos não esperados da cirurgia, que são parestesias e hipostesias no meu pé direito, o meu ombro direito está 100% e eu estou muito feliz com relação a isso. E eu quero dizer para vocês que a fisioterapia ela é importante e necessária e que vocês devem levá-la a sério. Nem fazer nem a mais e nem a menos, mas respeitar o momento e o tempo certo. Fiz, mais uma vez, repito, fiz uma cirurgia de reconstituição do manguito rotador, era para fazer justamente uma atenodese do bíceps, eu não precisei fazer a atenodese, fiz a reconstituição com costuras simples, meu tendão de Aquiles estava, o meu manguito rotador estava muito fragilizado, mas visto de dentro, o meu médico falou que estava muito bem e as coisas fluíram de maneira apropriada. Acredito que eu consegui o objetivo desse vídeo, foi passar, transmitir tudo aquilo e todas as emoções que um paciente de reconstituição do manguito rotador pode passar. E eu espero que vocês não passem por esses momentos de dor e de sofrimento que eu passei. Espero que a cirurgia de vocês seja bastante favorável e espero sinceramente que tudo ocorra bem. E você deve me perguntar: ok, Thiago, parou de andar de moto, né? Quando eu fiquei bom, a primeira coisa que eu fiz foi pegar minha moto e dar uma voltinha. Pessoal, obrigado por você assistir esse vídeo e espero que a sua recuperação seja a melhor possível. Até mais.